Bom pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Rafael Nascimento. Hoje é 9/12/2025 e a gente vai estar fazendo essa revisão para o sétimo ano em História, revisão para a prova, né? Certo? Lembrando, são 15 questões aqui que eu estou fazendo a revisão e são 10 questões na prova, certo? 10 questões fechadas, tá bom? Só para ver informações referentes a essa questão. Bom, pessoal, eu vou estar explicando para vocês o que inicialmente é o mercantilismo, porque toda vez quando se fala sobre esse termo, as pessoas ficam em dúvida, né? Então, mercantilismo é um conjunto de práticas ou ideias econômicas adotado por estados nacionais. Normalmente esse termo veio por conta de mercados e tinha a ver com a questão da monarquia absolutista, certo? A monarquia absolutista da Europa, principalmente entre o século XV e XVIII, na Idade Moderna. Qual era o principal objetivo do mercantilismo? Era o enriquecimento do Estado e, consequentemente, o fortalecimento do poder do rei, ou seja, o monarca absolutista. Então, mercantilismo é isso, certo? Para quem tem dúvida referente a esse termo, tá bom? E quais são as principais características do mercantilismo? O metalismo, certo? Que é a crença de que a riqueza de uma nação era medida pela quantidade de metais preciosos, ouro ou prata, que ela possuía e acumulava. Ou seja, um país, quando ele possuía muitas reservas de prata e de ouro, a riqueza de um país se media por isso, porque era segurança. Por mais que o país tivesse digamos, em deficiência no sentido da moeda ou a capacidade de suprir as necessidades internas do país, se ela possuísse uma reserva substancial de ouro ou de prata, tá entendendo? Então essa quantidade de metais preciosos equivalia a como se fosse uma garantia, certo? Então, o metalismo é o que? Não só a garantia, mas também que a riqueza do país era medida pela quantidade de metais preciosos. O Brasil tem uma quantidade gigantesca de metais preciosos: o ouro, a prata, o cobre, né, o titânio, né, o diamante. Aqui temos a quantidade gigantesca de metais preciosos. Então, se formos medir a segurança de um país pela questão metalista, o Brasil está entre os maiores países, entre os países mais ricos do mundo. Por quê? Porque temos a quantidade substancial de minérios e de metais preciosos aqui em nosso país, né? Isso garante que numa situação em que o Brasil não tenha mais como pagar suas dívidas, ele pode conceder ao país a qual ele deve a extração de algum desses metais preciosos como forma de pagamento. Tá dando para entender? É basicamente isso, ok? E o metalismo também a característica do mercantilismo é o que? É o metalismo, né? Como eu já expliquei, a balança comercial favorável, a intervenção do Estado na economia, o protecionismo e o colonialismo. Ou seja, o colonialismo todo mundo já sabe, né? Que os países que eles
fazem diversas navegações por várias localidades do mundo e eles encontram nesses países que depois se tornam colônias como países que vão suprir as suas necessidades no quesito de matéria-prima, certo? Ou seja, esses países possuem grande quantidade de minérios, certo? De metais preciosos, eles servem de suprimento para esses países da Europa. No caso, Portugal fez o Brasil uma colônia e aí tirou todos os minérios daqui para ser levado para a Europa. O protecionismo, na realidade, é a forma do país assegurar, certo, a produção interna. Por exemplo, existem empresas nacionais, concorda comigo? Existem essas empresas nacionais, só que essas empresas nacionais, elas concorrem com as empresas internacionais, principalmente no quesito de globalização que a gente vive atualmente, no avanço da tecnologia que a gente tem. Então, a gente concorre com outras empresas nacionais, certo? Ou seja, uma empresa concorre com a outra nacionalmente e também com empresas internacionais, já que com a globalização acontece o que? A possibilidade dessa concorrência internacional. Então, como forma de proteger muitas vezes o seu produto nacional, o governo ele aumenta as taxas de impostos, certo? Para os países de fora, tá entendendo? Para tornar o produto nacional mais caro, para proteger de fato as empresas nacionais. Isso é um tipo de protecionismo alfandegário. O Brasil usa esse tipo de protecionismo, os Estados Unidos, entre outros países, não só em desenvolvimento, como também países desenvolvidos. A intervenção do Estado na economia. Bom, no período antigo, o rei ele tinha forte controle e também ele regulamentava as atividades econômicas, como o comércio, as manufaturas e a fixação das tarifas. Então, o governo, de fato, né, quer dizer, o Estado, né, eu chamo de governo, mas é Estado. O Estado, que era o rei, tinha forte controle na regulamentação. Todavia, quando sai a monarquia e vem para o que a gente chama de democracia, com o presidencialismo, onde tem a figura do presidente como a figura que substitui o rei, né? Então, o que acontece? O Estado, né, que é a máquina, ele começa a regular, principalmente nos formatos de ideologia de esquerda. Eles defendem a intervenção do Estado na economia, ou seja, o Estado ele dita os preços, o Estado dita as regras das atividades econômicas, das manufaturas, dos comércios. É o Estado que fixa as tarifas, etc. Né? Isso era com o rei e agora é com o Estado na figura do chefe do poder executivo, que é o presidente. A questão da balança comercial favorável, que é uma das principais também características do mercantilismo. A política de exportar mais mercadoria do que importar. Se eu vendo mais para países de fora e compro menos, eu vou ter um lucro, certo? E aí eu vou também garantir a entrada de riquezas do exterior para o país. Ou seja, existe aqui o que a gente chama de balança comercial favorável. Por quê? Porque o correto para um país saudável
é ele vender mais para fora do que ele comprar de outros países, ou manter pelo menos o equilíbrio. Eu compro de outros países na mesma proporção que eu vendo. Quando existe mais a compra do que a venda, existe um prejuízo. Quando existe mais a venda do que a compra, a balança comercial é favorável. Vocês entenderam? Então isso aqui é o mercantilismo. Mas vamos agora, principais características do mercantilismo: é o metalismo, né, o balanço comercial favorável, intervenção do Estado na economia, protecionismo e colonialismo, ou pacto colonial. Tá bom? Então vamos para as questões da revisão da prova. Por que Portugal intensificou a ocupação do território brasileiro a partir de 1530? Bom, Portugal fez isso porque Portugal ele passava por uma crise de matérias-primas, vamos dizer assim. Por quê? Portugal é o país da Europa, um país pequeno, concorda comigo? E ele precisava de matérias-primas, certo? Portugal precisava de matérias-primas, só que os países que detêm matéria-prima países da África e da América do Sul, certo? São esses países que detêm uma matéria-prima gigantesca, tá entendendo? Ou seja, riquezas naturais também. E Portugal não tem isso. E aí ele procurou fazer navegações, procurou descobrir novas formas de extrair matéria-prima de terras desocupadas. E Portugal fez isso. E aí descobriu o Brasil, que já tinha os nativos indígenas, ok? Já tinha os nativos indígenas. Mas aí, quando Portugal descobriu essa mina de ouro, que é o Brasil, né, outros países também ficaram com o olho grande, ficaram com interesse também em invadir o Brasil para extrair as riquezas, os minérios e os metais preciosos. E aí Portugal, sabendo disso, ele intensificou a ocupação para defender o território de invasões estrangeiras, para garantir o controle e a exploração dos recursos naturais nessas colônias, inclusive no Brasil. Certo? A primeira questão, a resposta foi essa. A segunda questão: explique por que o sistema de capitanias hereditárias não obteve sucesso. Bom, não obteve sucesso, né, simplesmente porque é o seguinte, veja, o sistema fracassou porque muitos donatários não tinham recursos financeiros. Não adianta um donatário ele receber a terra se ele não tem dinheiro para produzir na terra. Por outro lado também, os índios que já eram nativos, eles começaram a ficar descontentes. Por quê? Porque muitas áreas que foram ocupadas pelos europeus aqui, ou seja, pelos donatários, eram terras indígenas. E aí os indígenas começaram a ser escravizados por esses europeus. Ou seja, o cara chega na terra dos outros, que já era ocupada pelos indígenas, e depois eles dizem: olha, veja só, vocês vão trabalhar para nós. E aí os indígenas, descontentes com isso, eles resolveram criar resistência para os donatários. E aí gerou muito conflito, a dificuldade também da administração portuguesa diante dessas rebeliões e revoltas. E aí, por conta especificamente disso, né, do descontentamento não só dos indígenas, mas também posteriormente de descendentes, que a gente vai ver mais na frente, descendentes de portugueses, né? Houve dificuldade da administração, que eles queriam pegar toda a riqueza do nosso país e levar para fora, e começaram a ter resistência referente a isso.
né? E daí depois, mesmo com a resistência indígena, essa mão de obra indígena ela foi posteriormente substituída pela mão de obra escrava, porque os escravos já trabalhavam com esse tipo de prática que começou a existir aqui no Brasil. Cana-de-açúcar, lá na África mesmo, cana-de-açúcar, pau-brasil, eles já faziam isso em suas terras, a exploração. Então o que é que o europeu fez? Eles trouxeram os africanos para cá e eles já entendiam de todo o processo, né, todo o processo de trabalho que existia na África, já esse tipo de trabalho, e trouxeram os africanos porque eles conseguiriam produzir mais do que os indígenas, ok? O que foi o sistema mercantilista colonial adotado por Portugal? Foi um modelo econômico resposta em que a colônia existia para enriquecer a metrópole, ou seja, a colônia enriquecia a metrópole, onde fornecia produtos e comprando manufaturas da Europa, certo? Ou seja, eu enriqueço as metrópoles fornecendo uma matéria-prima, e aí depois essa mesma colônia que é explorada, veja só como é que é, essa mesma colônia que é explorada, que se tira dela os recursos naturais, certo? Se tira dela os recursos naturais, depois essa mesma colônia, ela compra os produtos já produzidos, elaborados. Ela sai do seu país a matéria-prima, e depois o produto já produzido volta para o Brasil já transformado. Então, ao mesmo tempo que ela é explorada, ela também tem a obrigação de comprar ao país que explorou ela, no caso a colônia. Então veja a situação da colônia para com as metrópoles, a situação difícil, né? Vamos lá, vamos continuar. Quarta questão: por que a mão de obra africana substituiu a indígena ao longo da colonização? Como eu já expliquei, porque a população indígena foi reduzida por doenças e conflitos. Quando o português veio para cá, ele trouxe muitas doenças, né? Trouxe também conflitos, porque começou a existir os conflitos culturais de tradição. Os europeus trouxeram o protestantismo e o catolicismo, o cristianismo para cá. E os indígenas já tinham uma outra tradição, certo? Religiosa, inclusive. E aí começou a surgir esses conflitos. Por outro lado também, os brancos, que eram os europeus que vieram para o nosso país, trouxeram muita doença, coisa que os indígenas não tinham. E aí os indígenas começaram a adoecer. O tráfico negreiro também passou a gerar grandes lucros para os europeus, porque, como eu já disse, os escravos já trabalhavam nesse tipo de monocultura, nesse tipo de trabalho há bastante tempo, inclusive na África. E eles foram trazidos para cá porque muitos países, tanto da África como da Ásia, foram invadidos pelos europeus, né? E muitos países da África foram colonizados por europeus. E aí esses escravos, como forma de punição, foram trazidos para cá. Normalmente escravos eram aqueles indivíduos que deviam dívida por conta de terras, de dever alguma coisa, de guerra, etc, né? E isso aí o tráfico negreiro gerou muito lucro para os europeus. É a quarta questão. A quinta questão: qual é o objetivo da produção açucareira na América Portuguesa? Bom, produzia açúcar,
já que aqui tinha uma quantidade de cana-de-açúcar muito grande, né? O açúcar era considerado como se fosse ouro, né? E era exportado para esses países. Então, produzir açúcar para exportação que visava atender ao mercado europeu e enriquecer metrópole portuguesa. E foi aí que muitos países da Europa enriqueceram por conta da extração da cana-de-açúcar aqui no Brasil, ou seja, das colônias. Então o Brasil, ele ajudou a enriquecer muitos países europeus. Vocês entendem? Sexta questão. Explique o papel dos jesuítas na colonização da América Portuguesa. Bom, os jesuítas atuaram na catequese dos indígenas. Porque o que é que acontece? Os indígenas, eles tinham suas tradições, sua cultura e sua religiosidade. Ok? E na tentativa de mudar o pensamento dos índios, né? Os jesuítas atuaram no sentido de catequizar, ou seja, de doutrinar os indígenas. E aí começaram a impor os valores europeus e modificando profundamente a cultura dos indígenas. Sétimo, o que foi o Pacto Colonial? O Pacto Colonial foi a regra que determinava que a colônia ela só poderia comercializar com as metrópoles. E elas ficavam economicamente dependentes de Portugal. Foi no caso do Brasil, só poderia comercializar com as colônias. E foi assim que muitos países europeus se enriqueceram. Vocês entendem o que eu quero dizer? Foi aí que muitos países europeus se enriqueceram. Como era a estrutura social da América Portuguesa no período colonial? Bom, existia muita concentração de terras, existia muita mão de obra escravizada e existia muita desigualdade social entre o branco, o negro e o índio. O branco com regalias, o negro escravizado e o indígena também em menos quantidade. Foi assim, então foi uma sociedade muito desigual, uma mão de obra escravizada e também muita concentração de terras, principalmente pelos donatários. Nono, qual foi a função da criação do governo geral? Bom, a tentativa era reorganizar e fortalecer o controle administrativo e político de Portugal sobre as colônias. Então eles criaram um governo geral para controlar o Brasil, as colônias, certo? Extrair dela a matéria-prima e depois vender para esse mesmo país que foi explorado os seus produtos, né? Basicamente isso. Entendeu? Era a tentativa de reorganizar e fortalecer o controle administrativo. Por isso que foi criado, para que as metrópoles permanecessem hegemônicas sobre esses países até então, colonizados, né? Décima questão: de que forma a colonização portuguesa beneficiava a metrópole? Bom, isso aí é óbvio, né? As metrópoles, por conta de explorar muitas colônias, elas lucravam com as riquezas naturais que essas colônias possuíam, com o comércio também que era controlado pelo Pacto Colonial e com o trabalho escravizado. Então, as metrópoles, elas ganhavam de várias formas: pelo trabalho escravizado, pelo controle do comércio, de que as colônias só poderia comprar as metrópoles, né? E só poderia comprar as metrópoles, só poderia
No caso, essas metrópoles detentoras dessas colônias, só elas detinham o poder sobre todas as colônias. Então, isso gerou uma revolta muito grande interna, né, por parte dos nativos, né? Então, as metrópoles, que no caso era Portugal e em certo momento a Espanha, em certo momento a Holanda, em certo momento a França, né, e em certos momentos que aconteceu no Brasil, elas lucravam com a exploração das riquezas naturais, dos metais preciosos, né, e tinha o pacto colonial, né, que fazia esse controle, né. 11ª questão: explique por que a colonização portuguesa não tinha como prioridade o povoamento igualitário. Porque, de fato, qual é o objetivo das metrópoles? Era apenas explorar as colônias. Eles não tinham interesse de fazer uma hierarquia onde possuía uma igualdade social entre os cidadãos. Não. O interesse das metrópoles era explorar economicamente e recursos naturais as colônias, apenas isso. 12ª questão: quais impactos a colonização trouxe para o povo indígena? Bom, até hoje se discute isso, né? Vocês podem ver que existe hoje terras demarcadas, né? E existe uma briga dos indígenas por conta disso, porque eram os nativos, né? Então, a perda de terras, né, que essas terras eram dos indígenas, a destruição da cultura local, a submissão ao trabalho forçado, eles fizeram isso com os indígenas, e consequentemente, a partir do momento que eles trouxeram a doença, houve uma diminuição gigantesca populacional, porque muitos indígenas morreram. Então a colonização trouxe algo negativo para os indígenas, certo? 13ª questão: como a concentração de terras ela influenciou a sociedade colonial? Gerou uma sociedade desigual, com grandes poderes nas mãos de poucos proprietários de terras, que eram os donatários, certo? Os donatários, eles receberam terras, certo, do governo geral português para produzir. E aí essa riqueza que eles recebiam se concentrou na mão de poucos, porque a maioria das pessoas eram subjugadas, certo? Subjugadas, onde a colônia produzia e mandava as suas riquezas para esses países, as metrópoles. Eram obrigadas a ser exploradas e depois a comprar os produtos, entendeu? Depois os donatários receberam pequenas concentrações de terras, e o poder ele se conserva na mão desses donatários e seus descendentes, entende? E aí a população nativa se revoltou, é evidente. Explica a relação entre escravidão e economia colonial. A economia colonial dependia do trabalho escravizado para garantir alta produção agrícola e maiores lucros, entende? Então, por isso que o Brasil foi um dos países, né, que foi um dos últimos a acabar com a escravidão. Por quê? Porque para manter a riqueza e, digamos, a regalia da nobreza, né, e a extração das matérias-primas, e depois com a industrialização e mecanização, né, dessas máquinas, era necessário que existissem pessoas para trabalhar, certo? E aí a economia em torno do processo
escravagista, ela lucrou muito, porque os escravos já sabiam trabalhar com esse tipo de monocultura, esse tipo de sistema na África, né? E é isso. Porque a colonização portuguesa contribuiu para uma sociedade dependente da metrópole. Porque a colônia não tinha autonomia econômica. Nenhuma colônia tem autonomia econômica, político-comercial, ficava subordinada às decisões de Portugal. Mas aí, com as ideias iluministas, que aconteceu inclusive em Cuba, né, e vem acontecer também no Brasil, né, fraternidade, igualdade e liberdade, né, e essas ideias iluministas também influenciaram nesse período. Então, o que acontece? Muitos nativos começaram a se rebelar contra o governo geral português. Que eles só queriam extrair os minérios e passar para a Europa, certo? Não queria essa política de igualdade, nem nada disso não. Só extrair a riqueza desses países, a grosso modo. É isso. Então essas 15 questões, dessas 15 vão estar 10 na prova. Eu espero de fato que vocês absorvam essa informação, tá bom? E que vocês façam uma boa prova, tá bom? Um abraço do professor Rafael Nascimento.